O nosso grupo fez um experimento com pimentas e agora eu vou fazer uma breve introdução do que a gente pesquisou. Nós vimos que a pimenta é um fruto típico americano com origem no México Central e que se espalhou ao longo do tempo pela Bolívia e pelo Peru. Chegando na América do Sul, a primeira pimenta que se teve conhecimento foi a Capsicum frutensis, mais conhecida como pimenta malagueta. Além de ser considerada a pimenta na América uma das plantas mais cultivadas há muito tempo, uma das plantas mais velhas, ela também é uma das mais antigas cultivadas pelo homem no mundo inteiro. No Brasil, o fruto de pimenta ele é cultivado em várias regiões, mas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, eles são os maiores produtores da pimenta. Nós vimos também na nossa pesquisa que a pimenta possui várias substâncias anti-inflamatórias, antioxidantes, quimiopreventivas e antimutagênicas. Ela possui uma grande importância no agronegócio nacional e também na indústria alimentícia. Uma das etapas mais fundamentais durante a produção da pimenta é a produção de mudas com elevada qualidade. Na formação da muda, nós vimos que o substrato ele é bastante importante, pois ele possui a finalidade de propiciar condições adequadas na germinação e no desenvolvimento da raiz radicular da pimenta. Nós vimos também que diversos materiais podem ser utilizados como substratos, e eles, para garantir que a produção da pimenta seja satisfatória, os nutrientes precisam ser adequados à cultura. Durante a nossa pesquisa, nós vimos que o uso de substratos orgânicos reduz o custo do cultivo, pois eles podem possibilitar uma redução no tempo de cultivo e no consumo de insumos. Em relação à produção de pimenta, nós vimos que o substrato possui como finalidade garantir o desenvolvimento com menor custo e no menor período de tempo. E vimos também que ele tem como função dar suporte ao sistema radicular das plantas, no caso das mudas de pimenta. No nosso trabalho em questão, nós utilizamos os substratos de esterco de porco, cama de frango e também esterco comercial, pois eles apresentam grandes quantidades de matéria orgânica. Sou João Aparecido, vou falar sobre a pimenta bode, Capsicum chinês. A história mostra que a pimenta bode é uma das plantas mais antigas cultivadas no continente americano. Entre os maias, era usada como remédio. Caiu no gosto dos espanhóis e portugueses espalhadas pelo mundo. Por aqui, a iniciativa Agricultura Familiar é a principal responsável pela expansão da área cultivada em vários estados. O que eu vou apresentar é sobre o substrato. As mudas são produzidas em viveiros com o objetivo na produção de alimentos, ou seja, o que vai ajudar no desenvolvimento das mudas é o substrato, um fator de grande importância no germinação de semente, na iniciação de radícula e no enraizamento. Diversos materiais podem ser utilizados na composição do substrato. No nosso experimento, usamos o esterco bovino, 50% e 50% de terra. Usamos também o substrato comercial, 50% e 50% de terra. E a cama de frango, 50% e 50% de terra. E também usamos controle de terra, 100%. Bom, vou falar sobre os trados culturais. É a produção de pimenta que tem importância por ser utilizados como conserva e condimentos de mesas e molhos, da importância nas indústrias alimentícias. Várias práticas culturais, como manejo de plantas invasoras, irrigações, insetos, pragas e patogênios. Vale-se ressaltar a produção de mudas, que é uma das etapas primordial para o sucesso do cultivo. Neste sentido, os substratos comerciais são mais utilizados para a produção, seja pela praticidade ou a qualidade. Entretanto, sabe-se que o substrato orgânico promove melhoras no nível de oxigênio e nas raízes. Meu nome é Mariela Lourenço, eu faço parte do grupo que está apresentando o projeto interdisciplinar sobre pimenta. Bom, nós fizemos nosso experimento, onde ele foi conduzido na Casa de Vegetação do Laboratório de Análise de Sementes do Instituto Luterano do Ensino Superior, que é o Willis Ubra,
onde está situado na cidade de Itubiara, Goiás, né, uma cidade de clima tropical, quente e úmido, né? E a gente usamos o viveiro comercial da nossa faculdade, né? Que está situado lá no campus 2, né? Fizemos a plantação das pimentas bode em sacos plásticos, né? Em cerca de 10 a 20 centímetros, né? E esse experimento, gente, ele foi, né, instalado aí nessa casa de vegetação e nós usamos 4 tipos de substratos, né? Usamos esterco bovino, né, e terra, que foi 50% de cada, foi o nosso T1. Substrato comercial e terra, 50% de cada também, que foi o nosso T2. Cama de frango e terra, né, que 50% de cada também, que foi o nosso T3. E um controle de terra, que foi apenas 100% terra. Nós não usamos nenhum tipo de substrato nele, né? Então, gente, nós plantamos aí as mudas, né? Foi no dia 7/3, né, que nós estávamos ainda em período letivo, né? E a gente usamos o delineamento casualizado, né, de bloco casualizado, né, que é o DBC. Bom, gente, a gente plantou, né, então, em sacos plásticos, né, a gente irrigou diariamente, né, com regador manual, né, e a gente tivemos vários parâmetros avaliados, né, que a gente iria avaliar o comprimento da parte aérea e a parte da raiz, né. O comprimento da parte aérea, né, ele foi medido com uma régua, né, graduada em centímetros, né, e a gente mediu do colo até a gema apical. Para a medição da raiz, nós utilizamos a mesma régua, né, só que medindo do colo até a extremidade final da raiz primária. Bom, então a gente, né, analisou, né, esses seguintes parâmetros aí, né, que a gente usou para analisar. Resultado de discussão. Seguindo as análises estatísticas realizadas pelo software Sysvar 5.7 para o teste F e Turk, no que diz respeito ao comprimento da parte aérea, o teste T se mostrou mais eficiente do que o T2, o T3 e o controle. Autores como Pontes, 1991, Apud e Bezerra, 2019, reafirmam esse melhor desempenho na utilização de esterco bovino na composição do substrato. Para o teste de comprimento de raiz, não houve diferença significativa entre os tratamentos. No que diz respeito à massa verde aérea e raiz, o teste T1 se apresentou mais eficiente do que o T3 e o controle, porém não houve diferença significativa entre o T1 e o T2, assim como também não apresentou diferença significativa entre o T2, o T3 e o controle. Diversos autores comprovam que a adição de compostos orgânicos nos substratos melhora os resultados benéficos para as plantas. Conclusão. Então, o presente estudo concluiu que existe diferença significativa entre os extratos desenvolvidos em plantas de pimenta bode, sendo o substrato de esterco bovino, terra 50%, esterco 50%, é melhor do que o substrato comercial e terra 50-50. Cama de frango e terra 50-50 e terra 100%, no desenvolvimento de plantas. Sugerimos novos experimentos com formulações de diferentes substratos.